noite, Jornal Nacional. Elisa Ferreira mantém a candidatura à Câmara do Porto até ao fim. Só abandona Bruxelas em caso de vitória na cidade invicta. A candidata do Partido Socialista quis acabar com todas as dúvidas e convocou jornalistas para garantir que José Sócrates já lhe telefonou a reafirmar o total apoio do partido. Elisa Ferreira pediu ao partido que de uma vez por todas acabasse com as dúvidas. A resposta já chegou. Recebi hoje mesmo um contacto pessoal por parte do secretário-geral do Partido Socialista e noto com muito agrado que nesse contacto telefónico houve uma reafirmação da vontade de que tudo se mantivesse nesse sentido. Elisa Ferreira continua até ao fim na corrida à Câmara do Porto, mesmo depois de surgirem vozes dentro e fora do partido a levantar o problema das duplas candidaturas. O presidente da Conselhia desafiou mesmo o secretário-geral a optar por ter Elisa Ferreira em Bruxelas ou no Porto. Não há nenhuma alteração de percurso desde que ela foi convidada, desde que ela foi aprovada na Comissão Política Conselhia, nos órgãos próprios, desde que ela apresentou a sua própria candidatura até ao momento. Obviamente que eu quero vir para o Porto e obviamente que quero ser eleita Presidente da Câmara do Porto e deixar Bruxelas para vir trabalhar na minha cidade. Caso vença as autárquicas, Elisa Ferreira deixa Bruxelas. Em caso de derrota, continuará como eurodeputada. O líder da distrital, Renato Sampaio, foi mandatado pelo secretário-geral para conduzir a partir de agora a campanha da candidata socialista, para que daqui em diante não restem mais dúvidas. Elisa Ferreira é a nossa convidada nos estúdios do Porto. Boa noite, obrigado Boa noite. pela sua presença neste jornal. Chegou a ponderar em algum momento abandonar a candidatura? Boa noite. Eu não ponderei abandonar a candidatura. O meu compromisso para com a cidade e para com os portuenses é o centro do meu interesse neste momento. É sobre isso que eu quero falar e é isso que quero atingir. Agora, aquilo que eu procurei foi que as regras, o contrato que foi oportunamente estabelecido por esta candidatura, sendo eu uma pessoa independente, mas concorro pelo Partido Socialista com os eleitores, fosse completamente clarificado. Não gostei, não tenho prazer nenhum em ter sido forçada a tomar esta posição, de pedir este esclarecimento, mas penso que quando eu sou confrontada com declarações, por exemplo, do Presidente da Conselhia, que passo a citar, há 10 dias dizia: neste momento a doutora Elisa Ferreira é candidata apenas à Câmara e a sua ligação à Europa pode ser muito positiva para a cidade. E ontem, em declarações na televisão, dizia que eu tinha de optar. Penso que isto não é bom para a candidatura, não é bom para o contrato e, portanto, eu vi-me forçada a pedir ao Partido Socialista uma clarificação de posição, clarificação essa que foi obtida e, portanto, eu penso que a partir daqui nós teremos condições para, de uma forma estável, trabalharmos efetivamente nesta campanha vencedora pelo Porto. Acha que a Conselhia, depois das declarações de ontem, vai trabalhar consigo nesta candidatura? Eu o que sei é que estou a trabalhar com um partido, que é o Partido Socialista, um partido que é o maior partido português, um partido com quem eu tenho trabalhado há muitos anos e, portanto, eu quero contar com todos os elementos do partido, naturalmente que, em particular, com todos os militantes, com todos os apoiantes e também com muita gente que, não sendo do partido, percebe que a cidade precisa de mudar. Naturalmente que precisei de pedir esta clarificação, esta clarificação foi-me dada. Se não a tivesse esta clarificação, abandonava? Não, a conclusão, digamos, a minha pergunta foi apenas a seguinte: ou há uma reafirmação dos termos que estão desde o início em cima da mesa e que são completamente claros, e nesse caso há condições para continuar, ou há da parte do partido um interesse em rever esses termos, em rever essas condições. Se quiser rever, que as proponha, vamos conversar e só dessa revisão é que se poderia retirar alguma conclusão para o futuro. Neste momento, essa hipótese de ou uma coisa ou outra ficou clarificada, porque quer ao nível do secretário-geral, quer através da presença, digamos, do responsável máximo do distrito, foi reafirmado que tudo estava confirmado nos termos em que tinha sido inicialmente proposto
posto e acordado, o que me garante que, de facto, temos de considerar estas, enfim, as intervenções que, entretanto, vão surgindo como elementos marginais ao processo e não essenciais ao contrato que temos de estabelecer com os cidadãos em prol da cidade do Porto e que não se compadece com termos permanentemente intrusões, notícias e fatores que só servem para desestabilizar e para impedir que o debate incida naquilo que é importante. E o que é importante é o Porto e é o projeto de desenvolvimento do Porto que nós temos de propor aos cidadãos e temos de ter espaço mediático para isso. Mas tem noção que vai ser difícil, ao longo destes, julgo, um mês e meio em que tem a candidatura no terreno, para além agora desta decisão de PS, das duplas candidaturas, para além de das declarações da Conselhia, de nomes como Manuel Alegre também contra as duplas candidaturas e falarem no seu nome, tem a noção que esta desvantagem que as sondagens estão a ditar tem a ver com isso ou tem mais a ver com uma outra declaração que a doutora Elisa fez em que dizia que estaria com um pé no Porto e outro em Bruxelas? Não, eu não fiz nunca declarações desse género. O meu contrato com a cidade foi sempre muito clara. E quanto a sondagens, desculpe que lhe diga, mas no fim do jogo vê-se. E relativamente também ainda às sondagens, permita-me que lhe recorde que se fosse assim tão fácil e se fosse assim tudo tão adquirido, eu tenho muitas dúvidas que o candidato do PSD tivesse tido tanta preocupação em quer ele, quer o cabeça de lista das europeias, quer vários elementos do partido, às vezes com alguma deselegância, tivessem desferido ataques tão violentos contra mim. Mesmo essa exploração de duplas candidaturas, penso que não teria ocorrido se eu fosse de facto um concorrente tão fácil de abater, tão fácil de eliminar e talvez, em vez de gastarem tempo e energia a discutirem-me a mim, tivessem já posto na agenda aquilo que era importante, que é o futuro para a cidade do Porto. Não foi isso que aconteceu e a campanha de destruição da minha imagem, inclusivamente explorando essa ideia das duas duplas candidaturas que não existem, foi a nota marcante da presença do PSD no Porto até agora. Permita-me só que lhe diga que não há da minha parte nenhuma dupla candidatura. Eu estive 5 anos no Parlamento Europeu, tive o meu mandato, digamos, revalidado pelo partido, o que é normal e o que eu esperaria que acontecesse naturalmente. E, portanto, aquilo que acontece é que, estando eu eleita deputada europeia, tendo uma perspectiva de 5 anos de trabalho na Europa, eu estou aqui a combater para vir para o Porto. Portanto, não há duplicidade nenhuma. Há apenas uma pessoa que desde o princípio diz: eu estando eleita para a Europa, estou eleita neste momento já há mais de um mês, e eu neste momento digo, como disse sempre, a minha prioridade é o Porto, quero deixar Bruxelas, quero vir para o Porto, quero deixar as regalias dos deputados europeus que são comuns, digamos, em termos de imagem pública. Eu quero deixar isso e quero vir lutar pela minha cidade. Eu penso que isto é algo de nobre, é algo de decente e nunca alterei 1 milímetro este meu compromisso. Doutora Elisa Ferreira, só para... Acho muito estranho que tenha sido possível virá-lo do avesso e transformá-lo em qualquer coisa de indigno. Essa viragem do avesso também há quem acuse tenha sido o seu partido ou o partido que a apoia a fazê-lo também. Mas deixe-me só colocar esta questão, que é a última e em jeito de suposição. Se o Partido Socialista tem decidido, como muitos defendem, que esta decisão devia ter sido feita antes, que não poderia haver duplas candidaturas, nessa altura e antes de apresentar a sugestão do seu nome ou tê-la convidado, teria decidido por onde? Por Bruxelas ou pelo Porto? Eu não decido SES. Não decido SES. O Partido Socialista não fez essa opção, é legítimo que não a faça, a CDU também não a fez, não é prática na política nacional que o tenham feito. Não posso discutir SES, mas naturalmente que estou convencida no meu íntimo que teria optado pelo Porto, mas não posso neste momento fazer qualquer tipo de análise, nem isto é uma hipótese teórica. Na altura tudo dependia das circunstâncias que existissem, mas aquilo que o Partido Socialista decidiu não foi isso. Em toda a legitimidade, no quadro legal existente, tem toda a capacidade e toda a legitimidade, a meu ver, para definir uma estratégia e a seguir, relativamente às autárquicas, definir outra estratégia. E o que eu acho é que não é possível em Portugal haver um partido, que seria neste caso o PSD, que porque
em dezembro último, ao contrário do seu historial, decidiu diferentemente, a partir de determinada altura transforma-se numa espécie de juiz moral dos outros partidos. Portanto, aquilo que o Partido Socialista decidiu tinha toda a legitimidade para decidir. A mim não me causou nenhum problema ético de nenhum tipo, pelo contrário. Penso que é mais importante eu chegar ao Porto dizendo eu não venho para o Porto por não ter mais nada que fazer ou por me ter corrido mal em Bruxelas. Venho para o Porto por opção. Muito bem. E quero perder alguma coisa em termos monetários, em termos até eventualmente de qualidade de vida. Quero perder isso porque o Porto para mim é mais importante. E este contrato eu penso que é sério e precisa de ser tratado com esta seriedade e não transformado numa adulteração qualquer daquilo que sempre foi a minha postura ética pessoal e política. Doutora Elisa Ferreira, muito obrigado pela sua disponibilidade de ter estado neste Jornal Nacional. Muito obrigada.